Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast, mais um muito especial, onde nós vamos falar de um tema que tá muito em alta. Gente, assim, e eu trouxe uma pessoa para falar desse tema que vocês não têm noção, com uma experiência incrível, e ela vai trazer pra gente tanto conteúdo. Vocês se preparem, tá? Vamos falar um pouco sobre ela agora, que é importante, né? Trouxe aqui um pouquinho sobre a Lívia. É cirurgiã dentista há mais de 8 anos, especialista em harmonização orofacial e fundadora do Instituto Limes. Uma clínica multidisciplinar que une excelência, cuidado e propósito em cada detalhe. Vocês sabem que eu priorizo aqui marcas que realmente trabalham diferenciais para o cliente. Ela estava me falando um pouquinho aqui, gente, vocês não têm noção de tudo que ela pensou para conseguir ter esse cliente se sentir confortável. Mas assim, não vou adiantar muita coisa que a Lívia vai falar. E obrigada por ter aceitado o convite, viu? Muito obrigada, é uma honra. Tô muito feliz em vir aqui gravar, contar um pouquinho da minha história, dividir um pouquinho, aprender com você, né, que é maravilhosa. Tô muito feliz. Ai, Obrigada. que bom, eu que tô muito feliz. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. E antes de começar, nós preparamos um presentinho pra você. Ah, sério? Sim, produção. Felipe, por favor. Ai, que lindo! Muito obrigada! Da nossa caixa Nossa, que lindo! para os nossos convidados. Eu vi que você estava falando Isso dos foi surpresa. É, Nossa. nosso cafezinho Ai, que amor! com a nossa canequinha para você apreciar depois. Ai, amei! Maravilhoso! Encantamento, olha, maravilhoso. Que bom que você Perfeito, gostou. diferenciais. Pode pegar aqui, Eu amei. produção, por favor. Obrigada. Li, então vamos começar essa conversa, esse bate-papo. Como eu tava te falando, eu gosto sempre de trazer aqui como um bate-papo mesmo, o público já sabe. Porque eu quero trazer realmente tudo o que aconteceu, como que você começou, um pouco da essência, como que começou esse sonho também de ser dentista, né? Uma profissão incrível. Então conta um pouquinho sua história, seu início. Eu sempre gostei muito de cuidar. Eu sempre fui amiga que cuida. E amei sempre a área da saúde. Eu quis numa época, quando eu era bem criança, eu sempre quis ser dentista. Na adolescência, me deu uma vontade de fazer medicina. Fiz cursinho um tempo. Demorei uns anos, aí passei, era muito longe. E desisti, resolvi ficar em Ribeirão para fazer odonto mesmo. Lá eu descobri ainda mais essa paixão pela área da saúde, por cuidar do outro, que é uma coisa que sempre me moveu demais. E quando eu formei, eu sempre pulsava muito em mim algo como, nossa, eu quero entregar mais. Eu quero entregar além de uma restauração, além de uma limpeza, eu quero conseguir entregar além. E aí, eu, a princípio, fiquei num consultório particular, né? Aluguei uma sala, trabalhei ali muito tempo, para ir criando confiança nas pessoas, né? Fazendo o meu nome ali, fui fazendo pós-graduação. E há 1 ano e meio, há 2 anos e meio, 1 ano antes da inauguração, eu resolvi... Esse sonho de ir além da odontologia estava cada vez mais gritando dentro de mim. Eu estava cada vez mais inquieta. E eu falei, eu preciso tirar isso do papel. Que eu falo que bendito seja as pessoas que tiram os sonhos do papel, né? Sim. Então, esse sonho estava gritando dentro do meu coração. Tinha um propósito muito forte. E aí veio a ideia de abrir a clínica, né? Um instituto que tivesse uma estrutura que me permitisse trazer a experiência que eu gostaria para o paciente. Olha que incrível. E assim, o Instituto é lindo, né, Li? Você pensou em cada detalhe. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo Instituto. Eu pensei em cada detalhe. Eu falo que ele foi sonhado, ele foi todo planejado nos mínimos detalhes, arquitetado com muito amor para realmente entregar para o paciente um acolhimento, desde a recepção. Eu falo que o cuidado do paciente, a experiência dele, não começa quando ele conhece o profissional que vai atendê-lo, mas desde o WhatsApp. Então, a forma como a gente vai abordar a conversa no WhatsApp, realmente conhecer o paciente, entender a dor dele, o porquê que ele está procurando, o que ele busca ali. E aí, na recepção, é o primeiro contato visual. Então, eu quis trazer um ambiente acolhedor, luzinha, não tem nenhuma luz
branca, forte. Então, luz baixa, que trouxesse realmente uma calma. Não tem telefone na recepção, ele fica em um outro ambiente, para não trazer essa ideia de você é um número. Eu queria ir além do mecanizado, sabe? De sentou ali, olha, você é tal pessoa e acabou. Então, eu penso muito assim, por exemplo, com quem que a gente gosta de tomar um café? Com quem a gente se identifica, com quem a gente tem carinho. Então, lá na recepção, a gente já oferece um cappuccino quentinho, um café, um bolinho, porque isso já vai gerando conexão, já vai gerando acolhimento, o paciente vai se sentindo mais seguro ali, no calor, uma água de coco gostosa. Todos esses cuidados, desde a chegada do paciente até o final do tratamento. Então, a gente tem uma sala de repouso, que é onde o paciente vai para realizar exame de pressão, saturação, toma o sorvete, procedimento cirúrgico. Acabou o procedimento cirúrgico, ele vai nessa mesma sala de repouso, que é um ambiente bem acolhedor, para receber o sorvete, que ele já escolheu o sabor anteriormente. Porque realmente a minha vontade era de pensar além do atendimento, de realmente acolher, conectar e entender que aquele paciente é único, todo paciente é único e o tratamento dele também, né? Incrível. Nossa, e a gente percebe isso, eu acompanho seus conteúdos, Que vocês bom, também feliz. tratem de acompanhar, porque eu Isso. vejo você postar às vezes a tacinha ali com sorvete, realmente é algo diferente. E é isso, porque quando a gente se preocupa em gerar uma experiência no cliente, gerar uma memória afetiva, isso fica, né? Porque ele sabe que ele foi lá para se transformar e não foi só uma transformação. Foi um momento que ele teve. Foi algo que ele não vai se esquecer, porque todo o cuidado que ele teve Exatamente, ali, né? se sentir realmente cuidado, né? Eu falo muito isso pro time, eu falo que toda vez que a gente abre a porta, a gente vai imaginar a pessoa que a gente mais ama e como a gente gostaria que essa pessoa fosse tratada ali. E é ali que a gente vai tratar. É dessa forma que a gente vai tratar ela. Então, com esse mesmo cuidado. Eu falo que, acima de qualquer resultado técnico, é gente cuidando de gente. Então, a gente precisa realmente ter esse lado humano muito aflorado. Dentro de nós, assim, né? Em cada um desses detalhes. Então, no café ou na recepção, a gente faz um tour com todos os pacientes mostrando a clínica, mostrando um pouquinho da nossa história, para eles também conhecerem, se identificarem, se sentirem mais à vontade. Como eu tava te falando, né? Ninguém gosta, ninguém acorda e fala que delícia ir no dentista, ou que delícia ir ao médico. Não é, já traz uma tensão. Então, o máximo de acolhimento que a gente trouxer para esse ambiente que naturalmente é desconfortável, o máximo de segurança, de cuidado, faz muita diferença. A massagem na cadeira, a anamnese humanizada, que a gente busca conhecer o paciente e entender do que ele gosta, com o que ele se importa, qual é o cantor preferido dele. Quando ele entra para o atendimento, a gente tem esse cuidado, essa preocupação de o som ambiente ser o cantor que ele gosta, que ele se identifica, para ele realmente se sentir em casa. Porque o resultado, pelo menos, eu acho que em 2025, ele é o básico, né? A gente tem que entregar. Não tem como. Quem não entrega, daí já está muito atrás. A gente precisa ir além da excelência no resultado técnico, né? Exatamente. Nossa, é incrível. E é o que a gente acredita também, Li, porque hoje o que nós priorizamos? Não só a entrega de um produto, de um serviço ou de um resultado, né? Quando a gente lida com produto, serviço, enfim, não é só entrega, isso é o básico, como você mesmo disse. Isso precisa ser entregue. Quando você vende algo para o cliente, você precisa entregar o que você vendeu. É o mínimo que ele espera. É o mínimo que ele espera. E aí o over delivery, que é aquilo que vai encantar ele, é esse a mais. É um momento que você pensa, não, como que eu posso atingir o a mais no meu cliente, o sentimento do meu cliente? Então, eu percebo muito que vocês fazem isso. E Li, me conta um pouquinho desse início. Como que foi? Você começou e você já tinha alguma pessoa para te ajudar ali? Já foi formando equipe ou começou sozinha? Como que é isso? Não, eu fui doida. Doida demais, porque eu sonhava, eu tinha um consultório alugado em uma clínica médica e eu comecei a procurar um lugar que eu pudesse entregar tudo isso. Então, eu queria que tivesse uma salinha
de repouso, que tivesse uma recepção confortável, que tivesse as salas amplas. Eu gostaria que as salas fossem abertas com contato com a natureza. Então, eu fui buscando esse lugar e eu encontrei... A clínica é bem grande, são mais de 300 metros, então é grandona mesmo. E antes de encontrar, eu sonhava muito com ela. Eu falava, olha, eu preciso de um lugar que me permita realizar essa experiência, essa estrutura de excelência. E aí eu comecei a procurar e encontrei esse lugar que era uma casa, a gente estruturou tudo isso e nós temos 5 salas, são 2 para a parte odontológica e uma de dermatologia e harmonização. E as outras 2 salas são 2 médicas, que nós temos lá também. Incrível. E eu pensei muito em como eu poderia ir além. Assim, era esse o o que mais me movia. Essa inquietação de tirar esse sonho do papel e fazer acontecer. E eu não tinha estrutura financeira, eu tinha um sonho. Coragem, que eu falo que o principal, quando me perguntam o que você deseja para as pessoas, eu sempre falo coragem. Incrível. Coragem de agir. Porque às vezes a gente tem sonhos tão lindos e tão guardados, e é um desperdício passar a vida guardando o que a gente pode trazer, sabe? Exatamente. Então, se você tem um propósito que acredita muito, como eu acreditava, porque eu tinha unicamente um propósito. E eu acreditei nele mais do que tudo. E logo quando eu comecei, nós éramos em as 2 salas odontológicas e uma sala só médica. E a nossa equipe era eu, nossa gerente, a Tati, e a Gi, que fazia serviços gerais. Só nós 3. Hoje nós temos uma equipe maior, nós temos 7 dentistas na nossa equipe. Então, nós temos uma especialista só em avaliação e planejamento odontológico, que realmente vai entender qual é a queixa, o que você precisa, planejar esse tratamento de forma individualizada, né? E acompanhar o passo a passo dos dentistas durante o tratamento até a entrega. E a gente também tem, para garantir essa qualidade, quando acaba o tratamento, o que a gente chama de consulta de alta, que é para garantir a qualidade do que foi entregue. Então, é uma consulta de garantia de qualidade para o paciente realmente sentir que a gente entregou o que a gente prometeu desde a avaliação. Olha que incrível. Realmente um processo dentro da clínica, né? E para entregar tudo isso, a gente percebe o tanto que precisa também se preocupar com o processo interno de empresa, né, Li? Nossa, completamente. É um desafio. É o maior desafio. Eu acho que o maior desafio são pessoas, sempre vai ser pessoas, né? E criar uma equipe apaixonada pelo propósito. Então, a gente faz reunião semanal e toda semana eu falo para eles, olha, a gente precisa acreditar muito além de buscar resultados financeiros, de entrega, a gente precisa buscar o resultado que o propósito traz, que é transformar vidas, realizar os sonhos das pessoas, que elas saiam daqui melhores do que elas entraram. Porque isso, eu falo que no mínimo, a gente tem que buscar que a pessoa saia melhor do que ela entrou. Sim, mais feliz, mais acolhida, porque é o cuidado, às vezes é o único abraço, o único sorriso, a gente não sabe da individualidade de cada um, então a nossa missão é realmente entregar, e eu falo que quando a gente realiza os sonhos das outras pessoas, a gente fica mais pertinho de realizar o nosso. Nossa, incrível, exatamente. Não é? Eu sempre brinco com eles que eu sou tão apaixonada pelo Instituto quanto eu sou pelo meu time. Então, eu busco que todos cresçam e que eles se dediquem realmente acreditando no crescimento da empresa e da vida deles. Porque quanto mais a empresa crescer, mais cada um vai realizar o seu sonho pessoal, né? Exatamente. Então, liderar com propósito é muito difícil, desafiador, mas é apaixonante. Eu falo que só faz sentido se você tiver uma equipe apaixonada. Exatamente. Se você tiver uma equipe que acorde motivada para viver o propósito junto com você e não só ir trabalhar, né? Sim. Equipe feliz. Nossa, incrível, realmente. Eu concordo com isso, porque eu sempre falo até para os nossos colaboradores, que eu sempre comunico eles assim, gente,
entendam que vocês estão aqui para cumprir um propósito. Exatamente. Eu tô entregando na mão de vocês um propósito também, um sentido. Permita viver esse propósito enquanto vocês estão aqui. Exatamente. Pode ser que esse propósito seja em tempo pequeno, porque vocês vão cumprir uma outra coisa, isso tá te preparando para um outro nível. Mas enquanto você está aqui, se dedique. Faça isso com amor, faça isso de forma excelente. Né? E quando você faz com excelência, com amor, você realmente consegue entregar isso pro cliente, refletir isso pro cliente, Exatamente. né? Como diz muito o Joel J, né? O trabalho devolve. Sim, então, primeiro a gente se dedica, primeiro a gente se entrega. E eu falo que é entregar verdadeiramente o melhor. Sim. Eu não espero menos que o melhor de todo mundo e eu também estar ali com o meu melhor, entregue completamente, porque o trabalho ele devolve. Sim. E se não tiver propósito, isso que você falou muito de, olha, se for pequeno o propósito aqui, tá tudo bem. Porque te preparou de alguma forma pro seu próximo propósito. Exato. Mas que enquanto você estiver aqui, realmente viva isso, se apaixone por isso. Exato. Senão tudo vira um fardo, né? E não pode, tem que ser apaixonante. Eu falo que tem que vibrar o coração, tem que ter energia. Tudo que a gente coloca energia, eu falo pra ele sempre. Eu falo que energia ou ela contagia ou ela contamina. Exato. E aí, o que a nossa energia vai fazer? Vai contagiar um ao outro pra gente viver e entregar alta performance pro paciente, pra nós mesmos. Ou a gente vai contaminar um outro e deixar a energia baixa e passar isso pro paciente, porque o paciente sente. Exato. Sente como é a entrega, sente como é o carinho. Exatamente. No olhar, né? Eu falo que às vezes o poder de um elogio sincero. Sim. Se você gostou de algo, fala, porque faz bem. Elogiar sinceramente faz bem. Exatamente. Faz bem pra gente que fala e pra quem recebe. Então, é muito além. Eu falo que a estrutura, ela é fundamental, mas ela não é o mais importante. O mais importante ainda é o relacionamento. Ainda é a conexão. A gente vem de uma era que antes era tudo filtro, não pode mostrar, não pode ter defeitos, não pode. Hoje em dia não, hoje a gente voltou a mostrar o que a gente realmente é, as nossas vulnerabilidades. Sim. E é isso que está conectando cada vez mais com o público, né? Exatamente. Enxergar que é pessoas humanas cuidando de outras pessoas humanas, entregando o melhor para elas. Sim. E eu acho que é assim que a gente consegue transformar, além do procedimento. Você não fez só lábio, você não fez só botox ou só um implante dentário. É muito além. Eu acho que ele se sente transformado por inteiro, sabe? Eu acho que essa é a minha missão de vida. Nossa, é incrível. E principalmente, eu acredito nesse nicho de vocês, né, Li? Porque a pessoa chega, muitas vezes, triste até, né? Com uma sensação de aquilo não faz ela feliz. Então, vocês fazem parte dela se olhar no espelho e falar, meu, tô transformada. E se reconhecer. Se reconhecer. Como ela merece ser reconhecida, né? Exato. Eu tenho um casal em particular da parte de implante que eles me contaram que o casamento deles estava, assim, falido. Eles já não tinham mais carinho, contato físico e nem nada disso. E ele fez um protocolo duplo, então foi uma transformação total. E ela é séria, assim, ela sentou na consulta de controle de qualidade e falou assim, Lívia, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, meu Deus, alguma coisa não foi legal, né? Ela falou, você transformou meu casamento. Olha. E não eu, né? Porque nem sou eu o cirurgião especialista, mas foi com quem ela se conectou durante a avaliação. Então, ela falou, aqui, ele é um novo homem, ele se sente melhor, a gente tá namorando de novo. Eu falei, isso vale mais do que tudo. Exatamente. E isso não é sobre implantes, isso é sobre a vida, isso não é sobre o tratamento em si, né? E a área da estética também, né? A gente volta a se enxergar, a viver. É apaixonante. Eu falo que a área da saúde como um todo é muito apaixonante. Eu sou suspeita, né? Mas tudo que traz transformação, a gente deve olhar com mais carinho, valorizar mais também, porque Sim. tem um impacto muito grande. Nossa, realmente, a gente também confia muito nisso. Porque assim, e aí que tá, como empreendedores, Li, a gente tem essa responsabilidade nas mãos. Eu sempre falo muito pro time.
Nunca vamos olhar o que o cliente está investindo, como que ele entrou, o estilo do negócio dele. Nós sempre vamos entregar o nosso melhor e fazer com que ele também seja transformado. Porque nós, Isso. como empreendedores, nós temos... O nosso maior propósito é esse, é servir o outro para que o outro saia transformado durante o tempo que nós estamos juntos. É mais uma oportunidade. Se a pessoa estiver mais fechada ainda, melhor ainda, que é mais uma oportunidade de Exato. lapidar esse diamante, né, que todo mundo tem dentro de si. Sim. E você sabe que você perguntou sobre os desafios de sair do consultório, né? E eu lembrei agora em relação a isso. Eu acho que o profissional, principalmente dentista, eu acho que o médico também, tá? O fisioterapeuta, a gente aprende muito o operacional. Sim. E aí, quando eu me vi com uma clínica, que é uma empresa, Uma é empresa. muito diferente. Porque eu tava acostumada, tá, mocho, senta, executa e, né, sempre tentei buscar o máximo de relação, conexão com cada paciente, de realmente ele se sentir acolhido, mas era o profissional, era o CPF. Exato. Agora, o CNPJ é um desafio também imenso, de você conseguir entender sobre gestão, principalmente enquanto você executa. Então, no primeiro ano, no comecinho eu ainda fazia procedimentos, depois eu fiquei só na avaliação odontológica, até que eu consegui delegar isso com excelência para profissionais especialistas e ficar na minha paixão, né? Que é a harmonização. Mas é um processo e a parte de gestão, para mim, é o maior desafio. Sim. Ele tem que estar disposto, né? Tem que estar disposta. Eu li uma frase hoje do Flávio Augusto que fiquei refletindo nela, até estava vindo para cá. Citei até pro Felipe no carro, falei assim, essa frase ficou comigo, porque realmente é isso, ele falou, o maior desafio do empreendedor é precificação de produto, vendas e gestão de pessoas. Quem dominar isso, tiver o mínimo de sanidade emocional, vai ter um negócio multimilionário. Eu falei, gente, que incrível. Uma que ele é incrível, né? Ele traz os melhores Ele pensamentos. é maravilhoso. Eles três, né? São Demais, da trinca, são incríveis São. mesmo. E assim, isso me fez refletir muito, porque sim, o empreendedor, quando ele nasce, e aí você trouxe, quando eu me vi com uma clínica, era uma outra coisa, era uma empresa. Então nasce um empreendedor. Nasce. Porque até então você está executando ali com a sua técnica, com todo o seu aprendizado, e aí você passa a ser uma empresária que tem uma clínica, que tem pessoas, que aí tem que colocar processo e tem que gestionar. Exatamente. E processos que funcionem, que funciona. realmente sejam seguidos com excelência. E isso é muito difícil, porque envolve pessoas, processos de gestão. E assim, se você não estudar, realmente. Por isso que a gente vê tanta oscilação no negócio. Abre, fecha, abre, fecha. Porque realmente, às vezes, a gente acha que é só abrir. E não. Envolve muito estudo. E envolve muito estudo de gestão, de precificação, de organização, de processos, de como eles vão funcionar, das mudanças necessárias, porque você acha que vai funcionar assim e de repente não. De ter um mentor para te acompanhar nisso. Sim. Eu acho tudo isso essencial para a gente ter um negócio de sucesso, pelo menos acelerar o processo. Sim. Para esse sucesso chegar, né? Porque claro que a gente transformando a vida das pessoas, a gente também quer transformar as nossas. E eu acho que entregar a excelência também envolve o quão bem organizado seu negócio está. Exatamente. Não tem jeito. Então, é muita dedicação. Então, são horas e horas e horas e horas e fins de semana. Porque, às vezes, eu ouço... então tá tudo tão lindo, tão maravilhoso. Mas existe muita força de vontade, muita coragem e muito trabalho duro por trás para fazer isso acontecer. E mais do que qualquer coisa, cada vez que eu tô lá até 9, 10, final de semana, eu tô acreditando verdadeiramente no que eu tô construindo. Eu acho que acreditar é o que move tudo a realmente acontecer, né? Exatamente. Acreditar e ver clientes transformados também. Eu falo que assim... isso é impagável. Não, é impagável, porque a gente conversou em alguns episódios aqui, quando eu trouxe alguns convidados, e a gente fala muito disso. No final, a venda, enfim, o faturamento, ele é consequência. A gente não fala isso. A gente fala
numa mentoria, com um mentor, como que a gente estrutura. Claro, a gente precisa faturar mais, precisa trazer mais pessoas, é o nosso propósito também. Mas o que nos move é realmente o valor que a gente entrega com aquilo. É quando a gente olha pro cliente e fala, ele tá sendo transformado. Sabe, eu falo que quando, se a Malve não estiver fazendo isso um dia, ou se a gente perceber na jornada que não tá sendo isso, eu tô incomodada, eu não tô dormindo à noite, porque o propósito é esse. Exato. Se for resultados numéricos, sem missão, sem propósito, sem entender o porquê, sem pôr o coração ali, e sem, eu acho que é o que você falou, eu acho que vale mais ainda do que o faturamento, do que o sucesso em números, é o sucesso que você fez na vida de alguém. Exatamente. É a felicidade que você trouxe pra alguém. É saber que alguém tinha uma vida assim e agora tem uma vida melhor depois disso. Eu acho que isso Nossa, eu acho que é o que muda tudo, né? Já é o presente, é a gente... E eu acho que isso também envolve muito do que a gente falou da conexão. Porque as pessoas, elas ficam mais transformadas se elas se conectam pra entender que a transformação vai além do dente. Sim. É comer o que tá com vontade, ou é se sentir bem com o espelho, no caso da harmonização facial. A parte da lipo de papada, por exemplo. As pessoas não querem tirar foto, elas contam que elas já não tiram foto, que elas já não se identificam mais ao se olhar no espelho, porque elas estão incomodadas. Então, às vezes, elas deixam de registrar um momento inesquecível, uma memória linda, pelo que elas estão passando por dentro. E aí, quando você devolve isso... Esses dias eu recebi um feedback de uma paciente que ela falou isso. Ela falou, eu nunca me senti tão feliz de tirar fotos igual eu tô agora. E me ver com a foto com o rosto fino, bem desenhado. De realçar a beleza que já existia nela. A gente só tirou o que ela se incomodava. Sim. Nossa, isso é valioso demais. É incrível. É isso que realmente nos move, né? Exato. Eu falo que o que nos move todos os dias, até para lidar com o emocional. Porque fora tudo isso, tem uma pessoa, né? Por trás do CNPJ, tem uma pessoa que passa 1 milhão de coisas também no pessoal e você precisa estar realmente forte ali. Eu até postei um conteúdo ontem falando sobre isso mesmo. Uma vez me perguntaram assim, como que você consegue fazer o que precisa ser feito mesmo em dias difíceis, dias ruins? Aí você falou, nos dias ruins que eu achei incrível, porque é exatamente isso. É isso, porque os dias ruins, ele não define todo da sua história. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Um dia difícil na minha empresa, um dia complicado na minha vida pessoal, enfim... Quero me afundar naquilo. E não é sobre isso, sabe? Aquilo não define todo da sua história. Olhe para todo da sua história e vê o que você construiu, tudo que você carrega. E é isso que nos move, ver que estamos fazendo além, mais para as pessoas e para as pessoas, né? Servindo elas. Exatamente. Eu acho que o propósito pra gente se fortalecer na nossa dor pessoal é exatamente colocar essa capa, o personagem de super-herói e falar assim, eu não me dou o direito de ficar mal por muito tempo, sabendo que eu tenho nas minhas mãos o dom de transformar a vida de alguém. Então, essa dor, ela precisa ficar pequena perto do imenso propósito que a gente tem ali. E aí a gente vai se fortalecendo nos dias difíceis, na parte que o CPF estiver abalado, é esse personagem de heroísmo mesmo, que eu falo isso pro meu time de dentistas inteiro. Eu falo, vocês são super-heróis. A pessoa entrou sem dente, saiu com dente, que lindo! E acreditem nisso, sentem na cadeira e enxerguem que vocês realmente estão salvando. Mas salvando um dente, sim. Isso é valioso, isso é lindo e isso precisa ser... Vocês precisam se enxergar assim, ser super-heróis da história de alguém, porque é isso que faz o cansaço valer a pena, que motiva, né? Que motiva. Muito além. Exatamente. É isso que nos move, que nos faz levantar todos os dias, e mesmo em dias difíceis, a gente tá lá. Que é o que você... Achei incrível isso, é exatamente isso, Li. Olha o tamanho do propósito que eu tenho nas mãos comparado ao que eu tô vivendo agora, né? É muito sobre isso. Porque isso eu acho que ajuda a gente levantar e falar, peraí, tem mais. Em momentos de desafio, né? E Li, como que é hoje também pra você a parte do marketing? Eu gosto muito de trazer aqui pra eles isso. O quanto que o mundo foi mudando também. Porque assim...
No físico, a gente consegue muito isso. Mas sabemos também que no marketing é importante transmitir. E como que foi o marketing para você, depois que você começou ali também trazer um pouco desse posicionamento, mostrar um pouco da estrutura, fazer alguns movimentos de marca também. Eu gosto muito disso, de negócios que fazem movimento de marca. E eu priorizo trazer negócios assim também. A gente comentou um pouquinho antes de começar o episódio, você fez ali um lançamento e aí você criou toda uma narrativa para esse lançamento também. Como que é para você hoje essa estrutura de pensar nos lançamentos, divulgação também? O que isso mudou para você no seu negócio? Então, o Instituto Limes é um bebê. Eu falo que ele tem 1 ano e meio. E que muita gente ainda não conhece. Agora que a gente começou a ter frutos do boca a boca, que sempre vai ser a nossa melhor propaganda, né? Sim. Mas ainda é uma propaganda que limita o alcance. Porque muita gente entra e fala assim, nossa, eu não sabia que isso existia. Então, eu quero cada vez mais, além de pensar como empresária, mas como gestora de propósito, que cada vez mais as pessoas conheçam isso. E isso acontece de forma acelerada e de forma constante e segura com o marketing digital. Eu falo que 2025 não é uma opção. Eu acho que a gente é alimentado pelo marketing e quem não se alimentar e não usufruir de tudo que ele tem para entregar de extrema excelência vai ficar para trás. Porque o outro vai estar surfando a onda. Eu falo, aproveite a onda, surfe essa onda e realmente entenda a importância disso e se posicione. Crie o posicionamento que a sua marca merece de destaque no mercado e quem traz isso pra gente é o marketing. O lançamento, eu fiz um lançamento do Limes Club, que era parte de harmonização, né? Que era um clube, ainda tá lá disponível, a gente lançou e vai ficar para sempre, que ele é um cliente VIP. Então, nós fizemos uma rede de parceiros. Então, por exemplo, Pulpet. O paciente que tem o Limes Club vai na Pulpet, tem 10% de desconto e mais ganha o primeiro banho no cachorro até 10 quilos de graça. Aí salão de beleza, academia, todas vantagens exclusivas para essas pessoas. Além disso, ela tem a compra programada da toxina, que, como a gente sabe, dura até 6 meses, então tem essa necessidade de retocar, né, de fazer esse refinamento, esse acompanhamento, essa prevenção periódica. E eu pensei muito além da parte só de, olha, vamos congelar as ruguinhas, mas também que tivessem cuidado com a pele. Então, junto também tem um peeling e uma sessão de Skin Buster, que é um ácido hialurônico sem volume, que é só para hidratar a pele. Então, cuidado e também estratégia de fidelização. Sim. E aí, para isso, a gente criou um lançamento, fizemos toda uma estrutura de suspenses e tal, e depois explicando o que era. Fizemos uma noite linda, com um coquetel incrível, com música ao vivo, e convidamos alguns potenciais pacientes, e foi um sucesso, assim, eu fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada por lançamentos. Eu tenho mais 3 ideias de lançamentos, assim, guardada aqui para as próximas oportunidades. E eu acredito muito nessa parte, sabe? Dessa entrega de forma em destaque, assim, como, olha o que chegou agora. Exato. Eu acho que isso cativa muito o paciente, prende a atenção, né, do cliente no geral, e também faz bem pra gente, renova, né? Exato. Essa preocupação é um diferencial também para as empresas que não se preocupam, também não dá. Tem que se preocupar com a experiência do paciente, não só na consulta, mas também nos eventos externos, porque conecta, divulga. Exato. É uma história que você cria por trás do produto, do lançamento, e isso é muito importante, né? É uma parte importante que eu falo do marketing também. Sempre quando as marcas forem criar movimento, crie algo, for fazer um lançamento, crie um movimento, crie algo diferente para aquilo. Traga significado. Exatamente. É uma forma de trazer significado, contexto. Você só consegue vender valor naquilo se você realmente criar contexto.
Porque aqui, quando a gente fala de transformação, né, Li, a gente não tá falando de preço. Ah, a pessoa tá olhando aqui, eu vou pegar mais uma proposta aqui, eu vou fechar no melhor preço. Não. A gente precisa mostrar o valor daquilo. Isso, exatamente. E aí, o valor daquilo é através de contexto, através de movimento. Exatamente. Mostrando os diferenciais. E eu falo que a gente nunca vai ser... A extrema qualidade nunca vai ser o lugar mais barato. É. Se a pessoa realmente ela só estiver buscando o preço que está escrito ali, não vai ser ali que ela vai encontrar. Porque eu não quero entregar o serviço, eu quero entregar o melhor serviço. É. E o melhor, a excelência, está totalmente ligado à qualidade de entrega. E a qualidade de entrega, ela tem um preço diferente do preço de um produto comum. Exato. Então, é realmente entender e mostrar o valor que eu tô entregando como um todo. O propósito que tem, a qualidade de tudo, né? A qualidade da entrega, da preocupação, da segurança. Principalmente falando em estética, a segurança é o primordial. Porque a gente não quer só uma boca bonita, um nariz empinado. A gente quer também um procedimento seguro. Que eu saiba. Então, e a qualidade, a segurança, a competência ali, né? Tá muito ligado ao quanto você vai investir para receber de forma excelente mesmo. Exatamente. E como que foi para você a escolha? Porque hoje você então falou que você tem uma equipe de profissionais lá, tem até alguns processos que tem um início, a pessoa chega e tudo mais, e você então ficou com a parte mais orofacial. Isso. Você sempre gostou disso? Ou foi se conhecendo ao longo do processo? Como que foi também para nichar? Agora eu sou especialista nisso, atendo somente isso. Como que foi pra Foi você? um processo, assim, eu falo que a harmonização, ela me escolheu. Porque quando eu me formei, eu fiz uma especialização em prótese e depois em pediatria. Atuei nessa área, eu sou apaixonada por crianças, assim, é uma área que Nossa, sou completamente apaixonada. E há um tempo atrás, há 2 anos e meio, eu falei, vou fazer um curso, porque muitas amigas me falavam, Lívia, você vai se identificar muito, é a sua cara. E eu falava, será? Eu gosto aqui dos meus dentinhos, dos meus pequenos. E eu fui fazer um curso, a princípio, despretensiosa, e eu sempre pensei que eu não gostaria de fazer uma imersão de 3 dias e voltar e acreditar que eu estava apta, porque isso não forma um bom profissional. Então, eu tinha esse preconceito mais embasado no que eu acredito. E aí eu fiz um primeiro que chama Stop One, para conhecer, e realmente eu me apaixonei. Eu falei, eu não vou parar de estudar isso. Eu entrei na residência, fui fazer pós, eu fiz 26 cursos já na área, porque eu realmente me apaixonei completamente. E eu fui mergulhando e vendo, meu Deus, que incrível é isso. Que apaixonante é você conseguir trabalhar. Eu acho que a autoestima é algo que pega muito, né? Sim. Num lugar muito particular da mulher, principalmente, mas hoje em dia tem também muitos homens cuidando, graças a Deus. Eu tenho aumentado muito meu público masculino, que tá buscando se cuidar, realmente envelhecer com qualidade, né? Gerenciar o tempo, eu falo muito isso. E aí eu fui fazendo e ainda estava na parte de avaliação. Eu já não fazia nenhum procedimento odontológico, mas eu fazia a parte de avaliação odontológica. E eu comecei a ver que para realmente ser uma referência na área, que é o que eu busco, que é o que eu estudo incansavelmente, eu precisava estar exclusiva, mergulhada na área de harmonização e cirurgia facial. E então eu entreguei assim para uma super profissional, que é especialista, também tem uma clínica em Vinhedo, que é a doutora Mariana, que é assim uma excelente gestora e uma avaliadora de excelência, assim, muito organizada no planejamento, nas estruturas, nos processos. Então, assim, entreguei o bastão com muita tranquilidade e segurança do que ela estava me entregando. E ela tem feito a parte de avaliação odontológica e acompanhamento das entregas. E eu fiquei livre para minha paixão, que é a harmonização. Então, desde então, eu faço as avaliações de harmonização e também de lipo de papada. E executo as duas, né? E um outro diferencial é que eu, por exemplo, nas cirurgias, pensando na questão segurança, eu optei por realizar os procedimentos agora em estrutura hospitalar.
Eu acho que isso também acalma o paciente, traz uma segurança maior, além dos exames, da consulta médica com eletro, que a gente faz isso em qualquer cirurgia da clínica, tanto odontológica quanto estética. A gente já está no protocolo, né, de procedimentos, exames de sangue, a consulta com o médico, o eletro e também a estrutura hospitalar disponível, médico anestesista, tudo isso para realmente trazer conforto e segurança além do resultado, né? Nossa, incrível. Eu imagino que foi um desafio, né? Porque Nossa, assim, a muito. gente é tão apegado. Eu também, dentro da Malve hoje, desde um tempo eu fui começando a estudar sobre brand de marca, então hoje eu sou mais para essa parte, apesar de CEO. também cuidar de algumas outras, né, de ter algumas outras atribuições, mas quando eu tive que deixar atendimento, deixar algumas outras Dói, coisas né? para cuidar disso, dá uma dorzinha de ter que entregar, mas é preciso para crescer, né, Li? E em estrutura de empresa hoje, você acha que foi todos os seus aprendizados, curso? Porque assim, hoje que eu vejo muito, Li, é pessoas, até é um pouco do nosso público, que elas querem crescer, sabe? Quer ter uma clínica também, quer ter um negócio, quer ter uma empresa, só que ela muitas vezes não sabe por onde começar. Com você foi como esse caminho? Você foi buscar realmente mentores de gestão de empresa também, fora a parte Exatamente isso. técnica? Exatamente isso. Eu pensava, porque quando eu abri, eu tinha uma única preocupação. Quais eram os profissionais que eu ia colocar ali? Porque o paciente, ele se identifica muito com o ser humano, né? Sim. Então, eles falavam, eu quero fazer a limpeza só se for com você, eu quero fazer a restauração só se for com você. Então, pra gente conseguir soltar isso, já dói no coração, porque a gente também tem apego. Sim. Mas com segurança, era essa a minha preocupação. Um pouco antes de inaugurar, eu entendi que ia ter um negócio ali, que ele precisava ser estruturado de uma forma que eu não tinha conhecimento. Então, eu entendi que eu precisava buscar. Eu fiz uma pós, eu tô no 2º ano dessa pós, na parte de gestão para clínica odontológica. Legal. Bem direcionada, com acompanhamento, com mentor mensalmente, com aulas, com inclusive ideias de lançamentos, de campanhas, de como abordar, como ser, realmente criar esses diferenciais, né? Além do que a gente já tem, né, no dia a dia de... Realmente, aliás, resultado já não é diferencial, né? Mas, além do encantamento, entender onde a gente pode ir ainda além para proporcionar para o paciente algo único. E aí, eu faço parte, né, da Infinity, que é um curso de gestão para clínicas odontológicas. E o meu conselho é que, além de coragem e propósito, que realmente busquem um conhecimento técnico para conseguir que esse caminho seja mais leve. Porque eu acho que se a gente tiver muita força de vontade, trabalhar duro, eu acho que isso acontece, talvez, sem uma orientação profissional. Só que é muito mais árduo. É muito mais difícil, leva mais tempo, mais desgaste emocional. A gente erra mais. Então, eu acho que a possibilidade de errar menos é ter alguém para te falar, olha, esse caminho é mais inteligente do que esse. Esse aqui você vai conseguir crescer mais rápido, de forma mais constante, né? Vai ser melhor, mais estruturado dessa forma. E, inclusive, dentro da Infinity, agora eles criaram uma mentoria para gestão no geral, que é a The One, enfim. Mas elas têm esse foco de trazer para o empresário o propósito com processos bem definidos. Que faz muita diferença. Faz muita diferença, realmente. Porque são pessoas, são processos, é a parte de vendas, é a parte de técnica, então é muita coisa. É time. É time. E eu gostei do que você trouxe, se errar menos, se você puder ter a possibilidade de errar menos, com alguma orientação de pessoas que já passaram por aquele processo. Isso, exatamente. Já erraram. Que é o caso do Flávio Augusto, por exemplo. Né? Olha, eu já cheguei aqui, o que eu tenho para te ensinar? Absorve tudo. Eu sempre falo, às vezes meus amigos falam assim, nossa, mas será que vale a pena esses cursos? Eu falo assim, olha, onde você tá hoje? E onde a pessoa que tá te ministrando esse curso está? Você tem vontade, não te admira? Então gruda aqui e absorve todo o conhecimento que você puder, porque é ali que vai te levar para o próximo passo. Exatamente. Porque eu acho que, às vezes, a gente é muito orgulhoso, tem um ego muito de, não, eu vou fazendo aqui e tal. Então vai fazendo
e vai ter uma limitação, vai demorar mais tempo. Então, por que não buscar quem já tem, já fez, já tem mais para entregar? Exatamente. Né? E eu sempre gosto de falar também, olhe muito para sua história de hoje e ela tá sendo coerente para onde você quer chegar? Porque não adianta você querer ter uma clínica gigante ou algo incrível se você não tá se preparando para isso, se você não tá ali buscando estudo, você tá se aperfeiçoando, não faz sentido, não é coerente. Não é coerente. E se exatamente isso, e se você não tiver a coerência e o propósito acima da vontade de crescer, você deixa de fazer algo único para fazer algo mecânico. Aí o paciente que era único, ele passa a ser mais um. E quando o paciente ele é mais um, já errou. Você já perdeu. Pelo menos ao meu ver, ao que eu acredito, eu perco o propósito nesse momento. Sim. Se algum dos pacientes que passarem ali não for especial como o primeiro. Então, eu sempre falo, vamos atender o primeiro e o último com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com a mesma entrega, porque ali tem que ser 100%. E se crescer vai te deixar ser 90%, não faz sentido crescer, fica onde você tá. Exatamente. Porque senão vira aquela coisa que não é mais gente cuidando de gente. Exato. Né? É mecanizado e aí já não faz sentido. É muito isso. Por isso que você precisa entender muito bem onde você quer chegar, né? Porque, se você quer ser um profissional que você só atende aquele número de clientes, eu quero só fazer a transformação. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Você pode ser isso. Mas se você decide tomar o passo de não, eu quero ter uma estrutura, eu quero formar pessoas, eu quero ser gestora, você tem um propósito muito maior, que não é só mais a transformação ali do cliente, mas você tem um geral. Exatamente isso. Eu falo que a gente pode se destacar em qualquer modelo de negócio. Sim. Eu quero atender em linha de produção, 20 pacientes por dia. Ótimo, é o seu desejo, isso vai dar certo dentro do seu modelo de negócio. O meu modelo de negócio é personalizar. É que aquele paciente eu vou entregar o melhor e eu vou conseguir atender 1/5 do que uma pessoa em linha de produção atende. Mas a excelência que eu quero entregar me limita ao número de pessoas. É exclusivo. É selecionado. Porque a pessoa... E quem vai ali e entende isso, é muito difícil você não fidelizar esse paciente. Porque ele entende o valor que eu tô entregando para ele, o valor que eu vejo nele como ser humano e por que eu quero estar ali. Exato. Se não, eu falo que realmente dá pra gente ter sucesso em qualquer categoria. Basta ver o que você vai escolher. Com o propósito que eu tenho, envolve muito isso da excelência, né? Da excelência em cada detalhe do processo. E aí é trabalho duro, né, Li? A gente Nossa! a gente sabe. É muito trabalho, é muito trabalho. E às vezes você respira e lembra mais uma vez e mais uma vez do porquê que você tá ali. Eu falo que eu tenho o Mural dos Sonhos e eu assisti uma aula da Hortência que mexeu muito comigo, que ela fala assim, para você chegar onde poucas pessoas chegaram, você tem que o seu caminho tem que ser indistraível. Então, ela diz, trabalhe quando você pensar em distrair do que você realmente acredita, você lembre onde você quer chegar e não se distraia. Continue, continue. Então, às vezes, quando o cansaço vem, o desânimo vem, que a gente saiba realmente entender que onde a gente quer chegar, a gente não pode se distrair. Exato. Porque a gente dá cordinha ali na força e segue, né? Nossa, incrível, Li. Que conversa! Ai, Nossa, que gostoso, muito né? Bom. Muito Eu bom. gosto porque, assim, quando a gente traz pessoas que compartilham do mesmo propósito, Li, porque eu falo Flui, assim, que né? são negócios diferentes, mas quando você olha o real motivo, o real propósito, é o mesmo, sabe? Que é a transformação, que é algo único. Exato. E aí a conversa, ela flui porque é essa conexão, é realmente isso que a gente acredita, é isso que a gente busca todos os dias, e eu percebo muito que vocês fazem isso lá, eu acompanho vocês de perto e eu vejo fico tão muito incrível feliz. que é. E a gente tá quase chegando ao final, passa muito rápido. Passa muito rápido, muito gostoso. Passa muito rápido, realmente é uma conversa, é um bate-papo, mas temos algumas coisinhas antes de finalizar ali. Eu acho que para trazer também um pouco da essência de vocês, é uma parte que o público gosta bastante, é o nosso ping-pong. Eu vou falar umas palavras, e aí você pode dizer aí o que você tá sentindo, pensando, pode ficar à vontade. Combinado.
É tranquilo. Você sabe que a gente pensa muito em futuro, né? O que que o futuro reserva, o que que o futuro... E tudo isso já está no nosso presente, né? A tecnologia, o marketing, não adianta esperar mais nada, né? Esperar esses cursos que trazem mais conhecimento, eu acho que já está aqui. A segurança e a naturalidade, a exclusividade, ela já tá aqui, então a gente tem que aproveitar tudo que der disso, né? Exato. Que faz... Nossa, e você trouxe algo dessa questão de presente, eu lembrei, o último episódio, o convidado, ele falou exatamente isso, que a gente tava falando, até spoiler de uma palavra é futuro. Ah, é? E aí ele falou assim, eu não penso no futuro. E eu achei muito forte isso. Ele falou, eu não penso porque o que tá acontecendo é aqui agora. Então, pra que eu vou pensar no futuro, ansiar por ele, se tem um Deus que cuida de tudo, tudo tá no controle dele? Eu falei, nossa, verdade. faz muito sentido, porque às vezes a gente gasta muito tempo pensando nesse futuro. Se preocupando, né? Exato. Se ocupando do que nem veio ainda. Do que nem veio ainda. E do que pode mudar o tempo todo. Porque Deus, se a gente realmente entrega, a gente entrega que Deus pode mudar. Exato. Então, o que a gente planejou pode ser diferente porque você entregou, porque você acredita que Deus é infinitamente maior, né? Exatamente. Tudo então, tá eu no falo controle. que exatamente. Então, a gente colocar o futuro no presente também faz com que a gente trabalhe com mais motivação, de tudo agora, tudo agora. O que a gente vai fazer agora para chegar onde a gente sonha? Exatamente. O que a gente vai fazer hoje para que amanhã o sonho seja real? Exatamente. Né? Então, é muito do trabalho de hoje em busca do que a gente almeja tanto. Nossa, é incrível. E bora então para as palavras. Bora! Vamos lá. A primeira é sucesso. Sucesso. É uma palavra só ou eu posso Pode ser uma contextualizar? palavra, uma frase, um contexto, fica à vontade. Sucesso é você ter tempo para fazer o que te faz feliz. Medo. Medo de perder quem eu amo. Família. Tudo, minha base, essência. Inspiração. Inspiração é trabalhar com propósito. Erro. Aprendizado. Liberdade. Sonho. Propósito. Propósito é o que me move todos os dias. Felicidade. É ser grato pelas infinitas bênçãos que já estão ao nosso alcance. Mudança. Coragem. E futuro. Futuro, realização. Realização, a oportunidade de realizar o que você sonha hoje. Incrível! Li, também, se você quiser agora falar também um pouquinho com o público, uma mensagem de motivação para eles, para quem tá começando, ou também para quem quer uma transformação, fica à vontade, pode falar com eles também. Tá joia. Foi um prazer, eu tô muito feliz realmente desse bate-papo, me surpreendeu muito, uma delícia. E para vocês que são empresários ou pensam em empreender, eu quero deixar um carinho e uma força muito grande de vocês acreditarem realmente no que pulsa dentro do coração. Eu falo que o que pulsa aqui dentro já é nosso. Deus já realizou dentro da gente. Então é só trabalhar, buscar, incansavelmente conquistar o porquê que você está fazendo e o porquê que a gente sempre tem as pessoas por quem a gente quer chegar onde a gente quer e não parar até conseguir. Porque tudo que pulsa aqui dentro já é nosso, já foi feito pra gente. E também fica um convite muito especial para conhecer o Instituto Limes, para conhecer a parte odontológica das nossas avaliações. Temos todos os tratamentos odontológicos e também estéticos de harmonização facial, de cirurgias faciais. Vou deixar um presente aqui, uma avaliação sem custo para os telespectadores, Olha, né? Presentinho, Presentinho, exatamente. E para que realmente fique um convite especial para vocês conhecerem a nossa estrutura, os nossos especialistas, o nosso tratamento, os nossos resultados e se sentir acolhido, seguro, confortável
para realmente transformar a vida através dos procedimentos. Ah, incrível, Li. Amei demais. Também, Tô apegada no amei. episódio, vocês sabem que eu fico apegada. Li, mas eu agradeço demais. Eu acho que eu sempre falo aqui, a gente é muito abençoado por isso, porque toda vez que eu coloco um convidado aqui, o episódio é sempre assim, com essência, com propósito, realmente trazendo ali a transformação. E eu percebi isso em você, na clínica, na sua gestão também. Muito sucesso, vamos estar juntas aí na caminhada, com certeza. Obrigada. E você também, que esteve até aqui, se inscreva no canal, eu sempre falo isso pra vocês, porque a gente sempre traz convidados incríveis. E muito obrigada e até a próxima.